ainda rodando. Pronto. Estamos gravando. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Fazia um bom tempo que eu não fazia aula, né, nesse formato, aula aberta, com pessoas, né, e profissionais de diversos lugares e diversas áreas também. Então, de vez em quando é bom a gente sair também da nossa zona de conforto, né, para poder dialogar com tantas outras experiências. Então, a nossa primeira parte do encontro vai ser para a gente discutir nossa ideia de diálogo sobre o programa de conscientização dessa cultura de privacidade nas organizações, né? Como é que a gente pode promover, né? Promover aos poucos esse processo de capacitação, e a própria literatura já diz que é um trabalho de conscientização e que isso é como se fosse um guarda-chuva para pensar na capacitação, nos treinamentos especializados e reverberando todo esse processo de cultura, de aculturamento interno que a gente precisa ter, tá? E é por isso que chama-se um programa de conscientização, mas a nomenclatura é indiferente. O que eu acho que é mais importante é a gente saber qual a importância desse programa dentro do nosso dia a dia e de um projeto de adequação. E a segunda parte, que vai estar aqui comigo, é o nosso querido José Zetó, meu ex-aluno, atual parceiro, né? Teve a ideia de, durante das nossas turmas de formação avançada em LGPD, que eu também vou falar um pouco dessa formação avançada para vocês, nós tivemos aí a grata oportunidade de elaborar essa obra coletiva que nós vamos oficialmente, já está super lançada, né, Zetó? Já faz um bom tempo, mas a gente está aqui aguardando os exemplares impressos, mas a gente já recebeu o formato e-book, já está em comercialização, e eu acho que ela é uma obra super representativa desse diálogo multidisciplinar que a gente precisa ter na LGPD, tá bom? Eu queria pedir a gentileza que fiquem à vontade de levantar a mãozinha se caso vocês tiverem alguma dúvida durante a explanação. Continuo estimulando que vocês se apresentem no chat, coloque... não dá para a gente abrir para todo mundo falar agora, mas na hora que vocês tiverem alguma dúvida e quiserem tirar, é super bem-vindo o diálogo e a intervenção de vocês, tá? Pode colocar aí a cidade onde vocês moram, como é que vocês querem ser reconhecidos nas redes sociais, pelo chat, pelo LinkedIn, pelo Instagram, depois a Vilmara vai colocando aí também para vocês os nossos canais. Acredito que muitos de vocês também receberam o nosso contato, né, através também de um e-mail, de outras participações que vocês tiveram no Instituto Adriana Carla, e, né, de antemão já deixo aqui meu agradecimento pela participação de vocês. Afinal, como o Zé Tó diz, em alguns lugares é carnaval, mas para a gente aqui, hoje é aprendizado, é aula, é para que a gente possa, né, dialogar um pouco, apesar de ser rápido, mas é um rápido consistente, tá bom? Então, a Vilmara colocou aí também os nossos canais de comunicação, só para vocês, quem não conhece ainda o canal do YouTube, tem muita aula, tem muita live, a gente vai falar na segunda parte também das lives acerca do livro, que já estão acontecendo desde fevereiro, e também os outros canais, principalmente o LinkedIn, que eu compartilho, né, notícias importantes, principalmente da NPD, que é importante a gente ficar com o radar ligado para as novidades que a NPD vai soltando para a gente, tá bom? E eu queria saber também, se vocês puderem colocar no chat, qual é a empresa de vocês, ou qual é o órgão, a instituição, e aqui o Edson já colocou, que é da GMB, de onde vocês falam, e as redes sociais de vocês, tá? Eu não preparei slide para deixar uma coisa assim, menos aula e mais diálogo, mas
Eu tenho aqui algumas dicas que eu preparei de slides também para colocar ao final para vocês, tá? E aí a gente vai dialogando sobre, eu tenho um roteiro de conteúdo, eu vou explanar agora, mas vamos começar a entender o que são esses pontos importantes do programa de conscientização e de privacidade. Fundação dos Economiários Federais, Brasília, Cristina. Cristina, não sei se é você que está como nossa aluna na formação avançada, se for, sinta-se acolhida, né, na primeira aula ao vivo que você está tendo também, fora as videoaulas e todo o material que está lá no material. Acredito que, se não for você, tem outra pessoa com o mesmo nome na turma. Mesmo nome, Cristina, tá bom? A Josiane está falando aí do TJ Maranhão, minha querida colega aí, de muitos anos de parceria aí. Então, eu vou pedir permissão para colocar aqui o meu roteiro para vocês, é algo que depois eu posso compartilhar, eu, né, faço um PDF e mando para vocês. Então, sob o ponto de vista, tá todo mundo me escutando bem, tudo certinho? Tá tranquilo? Tá. É porque às vezes eu baixo muito o som e fico na dúvida se o som tá chegando legal. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho a tela para facilitar também. Vendo bem direitinho, tudo certo? Tá, né? Então, aqui a gente poderia ter vários aspectos, tá, gente, para dialogar. Mas até porque foi conteúdo também dos Reels, e até aproveitando também, lá no Instagram, o Instituto Adriana Carla, que a gente mudou recentemente, tem lá no guias, vocês vão lá nos guias, até a Miriana, né, que é do nosso marketing, mandou para vocês também no e-mail lá, a junção dos vídeos lá, a sequência dos vídeos, das chamadinhas que a gente fez, caso vocês queiram compartilhar para dentro da empresa. E aí, começando a falar um pouco desse programa de conscientização, né, é uma nomenclatura que a gente usa já tem até artigos também falando sobre isso, e aí, porque programa, né? Na verdade, programa dá a ideia de uma certa continuidade, de uma diversidade, né? De ações, vamos dizer assim, né? A gente tem uma distinção um pouco do que é projeto, um pouco não de forma técnica, vamos dizer assim, a gente tem política, a gente tem programa, a gente tem, né, projetos, então o programa acaba sendo como se fosse um guarda-chuva, para que a gente ancore aí diversas ações se relacionando, vamos dizer assim, com outros projetos e com diferentes áreas, né? Então, a conscientização é um processo de aculturamento, de você ir trazendo nessa esteira esse conhecimento de forma também gradativa. E aí, só para a gente já, né, nivelar essa compreensão, a gente vai estar fazendo isso com frequência, né? Nós vamos estar pensando na privacidade, na cultura, continuamente, né? Então, é bem importante que a gente traga na nossa compreensão e a gente comece a também conversar com a empresa, que é algo contínuo. Porque o que, eu não sei, vocês que já estão na prática, alguns de vocês, eu dei uma palestra, eu fiz uma live, pronto, o pessoal já está sensibilizado e conscientizado. E na prática, a empresa ela é um organismo vivo, né? As instituições são organismos vivos, elas estão em constante evolução, constante mudança. Né? A lei entrou, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigência em 2018, foi promulgada em 2018, entrou em vigência em 2020, e o quanto a gente não já mudou, né, o cenário, e todos os dias temos novidades em relação ao disciplinamento da lei. Para vocês terem ideia, todas as vezes que eu vou preparar material de aula, mesmo eu tendo bastante conteúdo já pronto, né, relativamente pronto,
todas as vezes que eu vou ministrar um curso, um workshop, o próprio material da formação avançada, que os meus ex-alunos que estão aí sabem que é muito conteúdo, eu revisito o material praticamente todinho para que eu possa atualizar, porque a lei, ela está cada vez mais exigindo esse processo de atualização, porque ela também está em constante evolução, né, criando aí aderência com o mercado internacional, com novas normativas. Então, necessariamente, a gente, se vai também precisar atualizar nossos instrumentos, nossa rotina, necessariamente a gente precisa atualizar pessoas, né? Considerando aí o tripé da, como é que eu posso dizer, do governo digital, né, que agora cada vez mais nós estamos entrando nesse processo de unificação das nossas informações pessoais, né, dentro de um único canal, a gente vai ter sempre lá, nesse tripé da estratégia digital, processos, tecnologia e pessoas. Então, observem que as organizações estão com um radar ligado para agora a organização voltada a essa gestão de dados e, consequentemente, a proteção dos dados também do indivíduo, das pessoas, tá? Então, né, fazendo esse preâmbulo que vai dentro dessa esteira de compreensão do que é esse programa de conscientização, a gente vai fazendo já um pouco essa distinção conceitual das nomenclaturas do que é um programa guarda-chuva, para quem é da área de ciência da informação, biblioteconomia, arquivologia, está aí o Zé Tó, que é arquivista, não, bibliotecário, quase um bibliotecário arquivista, né? Que trabalhou muitos anos na gestão documental da Petrobras, não é isso? Sabe que a gente tem, por exemplo, nas instituições, programa de gestão documental. Então, necessariamente, a gente tem um programa que vai disciplinando as políticas e os projetos e os planos de ação. Então, a gente vai pensar programa como guarda-chuva, e a ideia aqui de discutirmos 4 aspectos importantes, 4 pontos, não se limita apenas a 4, né? Apenas a gente destacou aqui alguns pontos para facilitar essa sistematização, mas podem ter aí 10 pontos que vai sempre trazer, estar dentro da esteira do programa de conscientização. E o primeiro, né, que eu acho que ele tem total aderência à nossa ideia do que é um projeto de adequação, do que é um processo, né, e aí também um programa de governança de dados dentro do olhar, né, mais ampliado da LGPD, é pensar na importância, é a gente trazer sempre nessa esteira aí a importância e até a obrigatoriedade. No final, eu vou passar um link para vocês da matéria da NPD, e vocês podem também compartilhar aqui, né, o que é que vocês têm de ideias, a importância de capacitar servidores, funcionários, colaboradores, estagiários, para entender o que é essa nova cultura. Muitos, e eu tenho certeza, e recentemente, o Luciano aqui foi meu aluno recente, está sendo, né? E muitos, a primeira pergunta, né? Quem já conhece a LGPD, então, de uma turma, você vê que 20%, 30% conhece realmente um pouco do que é LGPD ou entende o que é a sigla, né? E eu estou falando nem tanto como um funcionário, mas como um cidadão comum, uma cidadã que precisa exercer seus direitos. Então, quando a gente vai para dentro das organizações, e eu digo isso dentro da minha realidade, até esqueci de me apresentar, gente. Eu sou servidora do TJ, né, fazendo 30 anos agora de casa, né, e também já atuo na docência há alguns poucos anos aí, mas bastante tempo, e a gente percebe no dia a dia que as pessoas são extremamente ainda inconscientes, vamos dizer assim, né, para usar o termo da conscientização, são inconscientes ainda desse direito
que se tem em relação aos próprios dados. Provavelmente, muitas vezes, como cidadão e como cidadã, a gente só se dá conta desse direito quando nós temos ele violado, né? E aí a violação todos os dias. Essa semana mesmo, acho que no jornal local aqui, acredito eu, pelo que eu contei, pelo que eu vi, 3 reportagens sobre vazamento de dados em vazamento, orientação, né, como se proteger. Então, isso demanda cada vez mais conscientização do cidadão e da cidadã. E isso não é diferente nas organizações, que agora, necessariamente, elas estão se voltando para a gestão orientada aos dados e para essa proteção dos dados pessoais. Daí, a importância da empresa ou da instituição pública, né, criar esse programa de conscientização como parte integrante. Já existe literatura que trabalha, e o próprio regulamento europeu, né, na WP 29, ele traz exatamente a necessidade de todo o processo de conscientização ele ir permeando junto com o projeto de adequação, né? E aí o fator humano é a dimensão talvez mais importante da nova cultura, dessa nova cultura organizacional, porque assim, e a gente já discutiu em diversas oportunidades, e todos os especialistas, aos poucos a gente vai entendendo, né, que uma conduta humana, vamos dizer, uma fragilidade nesse comportamento interno, né, tivemos aí vários exemplos durante a pandemia com o uso de computadores pessoais para o trabalho, né, estávamos conversando um dia desse em sala de aula, né, o uso e o compartilhamento de documentos de clientes dentro do nosso WhatsApp, né? Então, a gente já começa a perceber aí o quão importante é tornarmos essas pessoas e esses profissionais conscientes. Eu gosto muito de citar um exemplo pessoal, né? 2 exemplos pessoais sobre essa importância. O primeiro que eu tenho um filho que é finalizando aí o curso de economia, estagiário, e ele hoje é um estagiário da empresa, aqui é Neoenergia, que é uma multinacional, empresa de energia elétrica do estado, e ele fez o processo seletivo, né, passou lá pela série de sistemática do processo, e ele passou uma semana em treinamento. Eles têm lá uma intranet para a parte de capacitação em educação à distância. O primeiro curso que ele recebeu foi da LGPD, né? Então, ele recebeu um curso de EAD com simulados, com avaliação, para que ele pudesse ser estagiário, né? Para que ele pudesse fazer o nivelamento, e ainda continua fazendo as atualizações. Então, eu achei que isso demonstra, primeiro, a aderência, né, da empresa a um programa de conscientização, né, importante. Não precisa ser o mais sofisticado, nem ter um ambiente de educação à distância, mas a gente vai ver aqui que modalidades a gente pode implementar, e até mesmo para quem é consultor, que orientações a gente deve dar para o nosso cliente, mas, sem sombra de dúvida, a gente demonstrar essa importância e, assim, por mais que a gente queira, na ânsia, colocar a mão na massa, se você coloca a mão na massa sem antes nivelar minimamente o corpo interno, você vai ter muita dificuldade na implementação, né? Então, eu acho que isso é o primeiro ponto. E segundo, que eu também já coloquei isso nas minhas aulas, incorporei, né, em algumas aulas, que a minha versão como cidadão. Hoje a gente até já começa a botar um pé atrás quando a gente entra na farmácia e alguém pede o nosso CPF, né? Já teve gente que eu já vi discutindo, questionando, e eu recebi de uma consulta médica um link ela pegou o meu contato, o meu nome, meu e-mail, mas ela pediu para que eu confirmasse tudo no e-mail que eu iria receber.
e todo o processo de anamnese ele já estava dentro de um processo de adequação, né? Então, me pedia lá, eu fazia o preenchimento, pedia lá a orientação e o consentimento, me esclarecia para que é que eu estava fazendo, para que eles estavam fazendo aquela coleta. Ao final, me deu a oportunidade de saber se eu queria continuar ou não recebendo informações, né, dizendo qual é o prazo que aquela informação iria ficar retida nos bancos médicos, ou seja, isso é uma gestão de titulares, né, de dados, é a gestão consciente dos titulares. Óbvio que para mim ali foi um oásis, né, eu vi isso como um processo de, claro, de conscientização, de respeito aos meus direitos, mas tenho plena consciência que para um usuário, vamos dizer, inconsciente ainda em relação ao que é a LGPD e ao que é um programa de privacidade, a gente vai ver que eles têm total dificuldade de entender aquela burocracia para fazer, para prestar informações para uma consulta preliminar, né? E recentemente também tive a oportunidade de também lidar com esse procedimento com relação a uma consulta e uns exames da minha mãe. Então, a gente começa a ver aí que, aos poucos, a gente vai tendo essa conscientização, né, de maneira gradativa e para o nosso dia a dia, certo? Então, acho que o primeiro aspecto é a gente entender, e a própria instituição, organização, empresa, entender a importância de que todos os servidores, funcionários, colaboradores, estagiários precisam passar por esse nivelamento de compreender a priori o que é um programa, o que é a própria LGPD e como nós podemos institucionalizar isso e de que maneira isso vai refletir positivamente no projeto de adequação à LGPD, tá? Então, o fator humano é indissociável para que a gente tenha êxito ao longo do tempo no projeto de adequação. Para quem ainda não estudou ou está estudando o GDPR, a gente vê claramente na literatura, né? Óbvio que eu só tenho a vivência ainda de literatura, mas a gente vê claramente na literatura das guidelines, das WPs e de todo as metodologias aplicadas, né, para o continente europeu, para a União Europeia dentro do GDPR, nós vemos claramente como o incentivo e as boas práticas para essa cultura seja balizada, seja alicerçada por programas de conscientização e de capacitação técnica, né, de treinamentos técnicos. Ok, gente? Então, até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Certo? Então, o segundo aspecto, o segundo ponto, é a questão da institucionalização, né? E isso também é algo que provavelmente a gente vai ter eu não digo uma cobrança expressa, obrigada, Giovanni, uma cobrança expressa, mas eu digo que vai ser um grande incentivo, e a gente vai entender por quê. A própria NPD já está trazendo isso, vai ser um grande incentivo de boas práticas e até de mensuração do grau de conformidade. A gente ainda está disciplinando algumas coisas, alguns pontos mais críticos na lei, né, da nossa LGPD. Mas, assim, olhando aí também como pano de fundo, algumas outras legislações, inclusive o GDPR, né, o Regulamento Europeu, a gente vê também claramente a necessidade de você institucionalizar isso na base e você tornar isso como uma boa prática e uma demonstração de conformidade. Isso é muito claro na literatura internacional. A gente diz assim, demonstrar a conformidade vai trazer, vamos dizer, quem é do direito sabe, atenuantes, né? Ou
Tem outra palavrinha aí, Zé Tó, me lembre aí. Tem atenuantes e no direito penal, né? Tem aquele que piora a situação do apenado e tem aquele que alivia a situação do apenado. Atenuantes e majorantes? Como? Agravantes, Atenuantes e Natália. majorantes. Agravantes. Agravantes, isso, Natália. Obrigada, Vanessa. Isso mesmo, Zé Tom. Então, e aí a gente vê claramente que aquela instituição que fez um esforço de institucionalizar a capacitação interna, de formalizar também, tudo isso vai servir como boa prática no decorrer de uma possibilidade de violação e de vazamento ou de qualquer contratempo, de incidente de segurança que venha a ter e que ela precise demonstrar na NPD, tá? Então, assim, eu recentemente, né, eu participei, não sei se vocês sabem, mas eu participei da tomada de subsídios para a norma do encarregado de dados junto à NPD, fiquei muito feliz com a seleção, e a gente vê claramente, eu fiz uma maratona nesse último feriado para poder escutar todos os participantes, e é muito claro, né, que o papel do encarregado vai trazer, sim, vamos dizer, esse construto, vai ajudar nesse construto interno, e, ao mesmo tempo, a empresa precisa estar comprometida com essa institucionalização, né? E aí, voltando àquele primeiro aspecto que nós conversamos, se nós não tivermos isso aculturado, trazendo essa importância, e começa lá pela grande gestão, a gente vai ter muita dificuldade na implementação. Então, eu acho que o segundo aspecto, ele permeia aí a ideia de tornar isso palpável, rotineiro, sistemático dentro da organização, né? E é por isso que eu digo assim, que o projeto de adequação eficaz, ele inclui, sim, treinamentos, conscientização, sensibilização da equipe de colaboradores, né, para respeitar essa importância, ao mesmo tempo trazer essa jornada diária de colaboradores, né? Então, assim, na fala das discussões do encarregado de dados, depois até também eu já coloquei lá o link no nosso Instagram e no LinkedIn para o vídeo, né, toda a sequência de vídeos lá da NPD, seria muito bom, fica aí como tarefa de casa essa maratona dos vídeos, para vocês irem compreendendo, né, que o papel do encarregado, até mesmo de consultores, encarregados externos dentro das organizações, vai ter como talvez uma das obrigatoriedades dessa função, né? Fica a dica, isso, Giovanni, esse respeito à manutenção e essa institucionalização. Óbvio que a gente não vai fazer isso contra a vontade do gestor, do CEO, né, do gestor máximo, a gente vai ter que ter sempre um diálogo muito afinado com a alta gestão, porque é quem delibera essas questões. Então, para quem, né, são meus alunos que vêm daí da parte de consultoria, já sabe que botar como pano de fundo esse processo de institucionalizar junto com o projeto de adequação é extremamente aderente e vai fazer refletir como boas práticas de conformidade ao longo do tempo para a instituição. Então, assim, eu digo muito, desculpem a expressão, digo muito, mata a cobra e mostra o pau, né? Então, a gente tem que capacitar e documentar, tá? Então, isso também é uma boa prática, né, nas regulações internacionais, é muito claro isso no GDPR, e, em especial, a gente vai estar seguindo né, esse ecossistema também junto à LGPD, e tanto é que a própria NPD já instituiu suas capacitações internas, como bom exemplo para que ela, com certeza, venha a normatizar isso também em breve, ou, no mínimo, orientar isso como uma boa prática a ser seguida dentro das organizações. Então,
a efetiva conscientização, ela viabiliza exatamente essas mudanças de comportamentos, a existência de colaboradores engajados em prol dessa cultura de privacidade, de proteção, institucionalizar não precisa, vou trazer um exemplo para vocês, mas assim, não precisa ser o nome programa, mas se for, já fica aderente com a literatura, tá? Já fica aderente com o que as instituições, o que os especialistas já estão trazendo dentro das metodologias de implementação. Então, a institucionalização desse programa, ou dentro do planejamento institucional, das políticas internas, são práticas que precisam ser validadas e trazem aí a reputação institucional, ela vai tomar como base, sim, aí sim, isso como atenuante, caso precise passar por algum tipo de prestação de contas, não só com a ANPD, mas com os órgãos de fiscalização, com a área do direito do consumidor, né, os órgãos públicos aí do executivo vai passar pela CGU, né, também, que está aí em discussão, também junto com a ANPD, criando aí esses elos de fortalecimento. Então, eu acho que o segundo ponto é de que maneira, como a gente pode reverberar isso dentro da instituição, institucionalizando. Um exemplo, eu sou, como eu falei, né, eu sou servidora do Poder Judiciário, e no caso dos tribunais, vamos dizer assim, todos existem escolas judiciais ou escolas de magistratura. A mesma coisa, tal qual está para a escola de governo, que é a ENAP, né? Ou as escolas de governo, que são as escolas de assembleia. Então, no caso do poder público, a gente tem vamos dizer, esses órgãos apensados, né, dentro dos tribunais, Tribunal de Contas, Escola de Contas. Então, a gente tem isso. E o que é que a gente já faz para demonstrar? Muito antes assim que começou a LGPD, eu já estava ministrando o curso na nossa escola, né? Agora eu faço dando um bom exemplo. Então, eu já tenho isso na cadeira institucional do tribunal, na programação anual, a gente já tem os cursos introdutórios da LGPD, e agora a gente está ampliando para entrar novos profissionais de segurança da informação, tudo. E aí, tudo que a gente faz também olhando lá para os nossos princípios da LGPD, já trazendo aí um pouquinho de conteúdo. Princípios da LGPD, ou seja, trazendo aí a ideia de transparência, a ideia de responsabilização, de prestação de contas. Então, isso aí vai reverberando e demonstrando essa conformidade. E aí a gente abre processo, né, em edital, como é da instituição pública, mas a gente, né, viabiliza isso dentro de um processo administrativo, transparente, publica lá para as pessoas se inscreverem, então a gente já vai criando aí, né, e no caso eu estou falando de cursos, né, já vai criando aí tanto o registro dessa documentação, como da aderência disso ao programa maior. E também, no caso do planejamento institucional, a gente está aqui criando a aderência do nosso projeto de adequação ao planejamento estratégico. Isso é muito importante, porque a gente sabe que nas instituições públicas, e provavelmente, eu também já fui muitos anos de empresa privada, independente do CEO, a gente tem as unidades gerenciais, então, às vezes, muda, e é bom que isso esteja, é por isso que a LGPD é um projeto que está acoplado, né, à alta gestão, o programa de governança em privacidade e proteção de dados, ele é vinculado à alta gestão, exatamente para facilitar essa institucionalização. Então, o processo de aculturamento e de capacitação, ele tem que estar, né, vamos dizer assim, vinculado, aderente a um projeto maior, que é de institucionalização e de planejamento institucional. Então, no nosso caso,
e isso também até já trazendo provavelmente uma tendência, exato, também concordo. Daqui a pouco eu vou ler o chat para a gente atualizar. Concordo que a gente tem muita dificuldade de sensibilizar a alta gestão, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Tem que sempre que ter lá, né, uma andorinha lá batendo na porta, tentando fazer verão, porque é bem difícil a gente sensibilizar a alta gestão. Mas quando a gente cria a aderência, e aí é um esforço de quem está no processo, criar aderência no planejamento estratégico da instituição, né, a gente vai vendo que isso vai virando uma obrigatoriedade, tá? E eu estou dizendo isso porque, assim, grandes empresas já têm isso, e tanto é que ao longo do tempo, o projeto, que era um projeto, virou hoje, muitas vezes, um departamento, vamos dizer, uma superintendência, ou mesmo um setor de compliance, de integridade, a mesma coisa vai acontecer com a privacidade, né? Por mais que a gente tente, e aí, fazendo um paralelo também do que eu escutei recentemente das tomadas de subsídios, fazendo um paralelo do que a gente tem com a ouvidoria, né? Há 10 anos atrás, na instituição pública, também não existia a lei, a implementação da lei em 2011, depois a obrigatoriedade da ouvidoria em 2012, mas a gente não tinha espaço no organograma para acomodar essa demanda. E ao longo do tempo, isso nas instituições públicas foi sendo incorporado e sistematizado e hierarquizado até, né, e criando aderência à instituição. A mesma coisa, né, os projetos de compliance, de conformidade, de integridade, também ao longo dos últimas, acho que da última década, a gente foi também institucionalizando isso, né? Então, hoje a gente já vê grandes empresas corporativas, grandes corporações, elas já trazem isso no seu bojo. E isso é diferencial competitivo, sim. É reputação institucional, sim. Tá? Então, a gente vai entender, e eu não sou mágica da lâmpada, né? Até queria ser, mas tenho certeza que a tendência vai ser para isso, porque a gente tem um olhar muito de pano de fundo do que a gente tem de experimentos, de boas práticas, mas a gente vai estar reverberando, sim, essa institucionalização. E aí, para fechar esse segundo aspecto, é entender que se a gente puder ficar lá, gerando aderência no setor de planejamento, né, se a gente tiver a oportunidade de conversar num diálogo de planejamento estratégico, na mudança de gestão, a gente está ali reverberando o quê? Precisa ter, até porque tem custo, né? A gente tem que prever recursos orçamentários para essas demandas, né? Mas não adianta vocês investirem em plataforma, em ferramenta sofisticada, numa consultoria, se quando o consultor sair de lá, a consultoria sair de lá, o pessoal não estiver preparado, em continuidade, a gente vai botar tudo por água abaixo. Então, é muito importante essa institucionalização, vamos dizer, vinculada, aderente ao planejamento estratégico, a parte, né? E aí, muitas vezes, José Júnior, sim, o gargalo na sensibilização está na alta hierarquia, muitas vezes, né? Abrir os olhos, de a gente convencer até mesmo o dono né, do negócio, que ele precisa se conscientizar também, participar desse processo, né? A gente está, Luciano é aqui, participante de uma empresa. Não sei se tem mais alguém, Luciano, da empresa. Tem? Eu acho que tem. Quem é? Edson, né? Edson está aqui também. Não sei se tem mais gente. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, e de forma muito positiva, é a participação da CEO do grupo, né, nos treinamentos,
geralmente vem só para fazer abertura, né? Isso acontece muito, abril, mas está ali, fez tarefa, participou da integração, né? Ainda estamos em processo de treinamento, mas o quanto isso é positivo para a instituição, né? O quanto isso é necessário para a gente criar aderência e mostrar que todos na organização precisam participar, né? Recentemente também, aqui no tribunal, a gente fez uma capacitação para o comitê gestor, os grupos técnicos de trabalho, né? Do qual eu participo, assessoro, e aí eu pedi para que eu não fosse a facilitadora, então aceitaram que eu trouxesse, que a gente indicasse um profissional de fora, que é até o professor Frank Ned, que eu tenho verdadeira admiração pelo trabalho dele, ele é um profissional muito completo, é professor da UNB, e foi muito legal também, né? Então a gente institucionalizou, né, formalizou apenas para o comitê, para o grupo de trabalho, criamos lá o projeto de capacitação específico para esse grupo, para esse comitê, e foi muito positivo, né? Como fez a diferença sensibilizar e igualar todo mundo. Porque na grande maioria também, eu acho que a Vanessa, do TJ, que está aí, ela pode depois confirmar, como é importante quando a alta gestão compra a ideia e ela participa junto. Então, ela termina e diz assim, ai, Adriana, era tudo isso, eu já fiquei mais preocupada ainda. Então, é melhor que você deixe eles preocupados do que você ficar preocupado sozinho, né? Então, é bem importante envolvimento, né? O envolvimento de todos de forma indistinta e também daquelas pessoas que estão cuidando do projeto, estão levando à frente. E daí não é diferente para quem é consultor, né? Como é o caso aí de alguns de vocês. Então, é bem importante que a gente tenha isso no radar, certo? Então, segundo, participação da alta gestão, isso mesmo. E aí, o terceiro aspecto é como a gente pode viabilizar isso, né, Adriana? É só curso? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque estou achando que vai baixando, vai... Deixa eu ver se está 140 aqui, para ver se melhora um pouquinho. E aí, como é que a gente viabiliza isso? E até mesmo quando a gente tem mais estrutura, isso é importante. Quando não, vamos fazer com o que tem, né? A gente tem aí canais abertos, a gente está aqui no Google Meet, e aí, voltando para... Foi muito interessante, eu passei uma semana só estudando essa tomada de subsídios, e aí vai dando aqueles insights. E uma das coisas também do encarregado ou do Data Protection Officer, né, que vai fazer essa service, que vai também prestar serviço como encarregado, ou mesmo a gente que está dentro das instituições, das empresas, que estamos fazendo esse processo de capacitação, de que maneira a gente pode colaborar, né? De que maneira a gente pode ajudar nessa cultura. E eu vou dizer a vocês, gente, quando eu faço os cursos e estou sempre pensando no curso, eu sempre penso que a gente tem consultores internos e externos, né? A gente tem o próprio curso de formação avançada que eu tenho, ele lhe dá um lastro de conhecimento para você pensar, seja internamente, como consultor interno, e eu vou dizer por quê, seja como consultor externo. E como consultora interna, né, a gente vai vendo que quando você vai tendo conhecimento, vai se apropriando, você vai ajudando, sim, nessa internalização e nessa multiplicação interna. Então, as pessoas têm dúvidas, elas chegam, né, e perguntam, elas mandam mensagem, elas dizem, Adriana, você tem um tempinho para a gente conversar, porque eu estou com uma dúvida. Por exemplo, eu já fui assessora da presidência, e aí
né? Então, meus amigos, colegas de trabalho que estão lá, dizem, Adriana, você faz um textinho para a gente aprender, a gente saber responder quando vier alguma coisa da LGPD. Então, você vai vendo que todo o conhecimento acumulado, ele vai ajudando a multiplicar isso internamente, tá? E aí, esse é o primeiro ponto, de que quando temos pessoas capacitadas internamente, elas vão sendo absorvidas por necessidade da organização. E aí eu chamo de viramos consultores internos. Isso vale para o Luciano, para o Edson, que está aí participando, a Vanessa, que foi minha aluna, a Joseane também, sabe do que eu estou falando, né? E quando a gente tem os consultores externos, quanto mais conhecimento a gente absorve, mais a gente sabe que precisa saber mais, né? Para poder dar conta de todas as demandas de servidor, de clientes que a gente vai lidar no dia a dia, tá? E aí o terceiro aspecto é como a gente viabilizar isso, né? Que eu chamei de modalidades, de como a gente institucionaliza e quais são essas formas, né? E aqui eu me espelhei muito, foi a primeira vez que eu vi um projeto da Universidade Federal eu acho que é de Sergipe, mas eu vou compartilhar com vocês, e ela trazia essas modalidades em ciclos de capacitação, ciclos de conscientização. E aí eu fiquei intrigada, porque o nome era conscientização e não só capacitação, e aí lá no material tinha conscientização, e depois eu fui fazer um artigo para o MBA que falava de conscientização, né, como mais guarda-chuva, achei bem interessante, e aí as modalidades são diversas. Então, muitas vezes a gente se prende muito a treinamento, né? Só sensibilização, e na verdade você pode fazer isso de várias formas. E a ideia é que você mantenha isso vivo. E aí, como é que a gente pode manter isso? Através de palestras, né, desses cursos introdutórios, porque muitas vezes também a instituição ainda ela está tão verde que se você chega com muito conteúdo, eu aprendi isso ao longo dos últimos tempinhos aí, você vai, é aquela história, se você der demais comida a um bebê, ele vai, né, vai botar para fora o excesso, tá? Então, dependendo do grau de maturidade, a gente vê isso também na literatura, dependendo do grau de maturidade da instituição, a gente vai tendo que ter doses homeopáticas, né? A gente não tem aquelas gotinhas da homeopatia, né? Que você vai todos os dias, você bota lá uma gotinha, então é a mesma coisa, dependendo do grau de maturidade. Óbvio que às vezes já é uma organização amadurecida, uma multinacional, uma organização que já tem, vamos dizer, até seu programa de compliance, fazer a adequação aí e ampliando esse processo é algo que provavelmente já esteja mais aderente. Se é uma organização, exemplo que eu trouxe do meu filho, que já tem na esteira um projeto estratégico de capacitação interna, beleza. Mas, se não, a gente tem que começar com doses homeopáticas, palestras de sensibilização, cursos introdutórios, alguns mais específicos. Recebo demais demanda. Adriana, eu não sou da área de TI, né? Eu sou da área de segurança da informação, de ciência da informação e do direito, mas tem muitas vezes que as empresas procuram para que eu converse com o pessoal da TI, conversando sobre o direito, né? Então, são cursos mais introdutórios, porém específicos para aquela demanda. E aí, você também pode fazer workshops por setores, ou também faz uma palestra, um workshop de sensibilização, vídeos informativos, é super bem-vindo você criar vamos dizer, essa sistemática. Recentemente eu recebi também demanda para montar podcast dentro da organização, né? Então você vai criando essa atmosfera reverberando em diferentes canais. Cartilhas direcionadas, a gente já vê aí muitos
guias, muitos e-books internos para as instituições públicas, cada um pegando a sua política de privacidade, aquelas empresas que já têm a sua política de privacidade, e transformando ela em cartilhas, em guias, né? Webinários, né? Como a gente está fazendo hoje. Ah, Adriana, qual é a diferença? Eu fui até pesquisar. Mas, assim, é um pouco de literatura, mas de mudança muito, muito vamos dizer, discreta, de webinários e lives, mas a live ficou mais popularizada, vamos dizer assim, para ser algo aberto para todos os públicos, e o webinário a gente já restringe mais, tanto é que foi o que a gente adotou para iniciar o processo lá no tribunal. A gente adotou uma série de webinários, que é um pouco do que a gente está fazendo agora, webinários específicos do nosso livro, da nossa obra que a gente publicou com os autores, né? Então, a gente está abrindo aí o webinário para criar essa aderência. E, dentre outros, então, vocês podem criar, desde que isso esteja também dentro de um planejamento, né? Olá, Clélia, bom dia. Desde que a gente tenha isso dentro de um planejamento e que a gente também possa dar possibilidades dependendo do negócio, a gente faça ações presenciais, se for o caso, ações, né, online ou até mesmo híbridas, ao vivo, gravada, né? Então, a gente vai depender do grau de maturidade da empresa para que a gente possa também atender diferentes níveis. Por exemplo, recebo muita demanda e eu dou muita capacitação, gente, para órgãos públicos. E aí, geralmente, eu até já adoto um pouco dessa trilha, vamos dizer assim, baseada nisso, porque a quantidade de conteúdo que a gente entrega com as modalidades vai sendo de acordo com a necessidade daquele momento da empresa. Então, existe muita demanda para as palestras de sensibilização, para aquela ideia geral, para aquele choque térmico inicial que a gente precisa ter para as instituições, né? Então, a gente vai criando né, virando o mindset da alta gestão, principalmente. Pelo menos nas palestras de sensibilização, a gente consegue ter aí a participação da alta gestão, dos autogestores, né, no caso dos tribunais de desembargadores, de coordenadores. Então, a gente vai vendo isso sendo positivo. E na hora em que a gente consegue fazer essa viradinha de chave, a gente consegue fazer com que eles tenham uma percepção, tá, Júnior? Você colocou aí a ideia de que é muito difícil a gente virar a chave. E aí uma dica para que quem é consultor externo ou mesmo interno, faz uma parceria aí com o setor de RH. Ah, vamos fazer um bate-papo, vamos gerar uma série de lives internas, né? Vamos, para quem é consultor externo, então, assim, faz uma pílula de meia horinha para uma palestra, né, para demonstrar lá para o CEO, para depois fechar o projeto de adequação. Então, são várias modalidades. E quando isso já tiver mais nivelado, essa sensibilização, que aí ela vai estar, né, bem, vamos dizer assim, vai estar rodando, né, na esteira. Deixa eu ver aqui, Aline. Sim, alcance da lei já muda a atmosfera, com certeza, não tenha dúvidas. Quando a gente vai mostrando lá que a LGPD é muito mais além do que uma lei, né, que você tem que cumprir, ela é um processo de mudança, de conscientização e de virada de processos de trabalho, né, e de necessidade de fazer ajustes nesses processos de trabalho, a gente vai virando essa chave. Então, é nessa sensibilização. E criar a comissão interna. Sim, eu até esqueci, né, de falar lá, vamos dizer que esteja até aqui nesse aspecto, tá, Edson? Aqui. É bem importante, a comissão interna é uma prática
que a gente já está vendo, isso também a gente discutiu nas tomadas de subsídios da ANPD, que a comissão interna ou o comitê gestor precisa estar extremamente alinhado. Foi aquilo que eu disse, né? A gente fez agora, recentemente, um treinamento para o nosso comitê, nossos grupos de trabalho, então todos passaram por essa sensibilização e capacitação mais densa, para a gente, pelo menos aqueles que estão envolvidos, serem orientados. E aí, com relação a essas modalidades, eu coloquei aqui um checklist para vocês, das modalidades. Então, por exemplo, o ano passado a gente fez, no caso do tribunal, como eu já disse, né? Trazendo um pouquinho da experiência aí do poder público e iniciativa privada. Então, a gente fez uma série de webinários, a gente pegou a boa prática interna que a gente já tinha da Secretaria de Tecnologia da Informação, né, da nossa CETIC. Ele já tinha toda a entrada isso também, Luciano, para o pessoal da TI aí, tudo que a gente tinha de mudança e que nós temos. Entrou, por exemplo, recentemente entrou o Teams, né, como a ferramenta de videoconferência interna. Então, teve lá um webinário de conscientização do Teams. Entrou a calculadora eletrônica lá para o pessoal do PJE. Então, fez um treinamento, um webinário super rápido. Então, da mesma forma que a gente adota para as mudanças tecnológicas, a gente adotou, né, e provavelmente nós vamos adotar esse ano também, uma série de webinários proteção de dados. Então, a gente fez 5 webinários, então a gente mesclou nesses webinários, está tudo no YouTube, eu já coletei aqui para passar para vocês. A gente coletou no webinário, a gente trouxe a importância, e foi bem interessante também, a gente mesclou magistrados e servidores, a gente fez lá 5 temáticas, trazendo o primeiro ponto da importância, depois a gente fez sobre o planejamento e sobre o processo, qual o impacto dessa mudança na atividade jurisdicional dos magistrados, então a gente trouxe magistrados para dialogar, a gente trouxe um diálogo sobre LA e LGPD, né, dos servidores do controle interno e da presidência. Então, a gente foi vendo que isso foram 40 minutos, a gente institucionalizou isso, a gente transformou isso em um canal aberto, que está lá no YouTube, e a gente fez uma viradinha de chave e a gente teve uma aderência. E a gente fez isso em horário de expediente. As segundas-feiras é da TI, aí a gente usou a sexta-feira é da TI, a gente usou as segundas-feiras, no meio do expediente, para a gente ver também e fazer com que a gente entendesse se usar o expediente, não tirar as pessoas da sua zona de conforto pós-expediente, e se no meio termo as pessoas teriam interesse. Então, a gente teve uma alta aderência para ser numa segunda-feira, onde também foi estratégico a gente pensar, segunda, é o dia que a gente está chegando, a agenda está lotada, mas vamos entender que meia horinha, 40 minutos, a pessoa vai parar, vai assistir. Então, foi positivo, tá? E a gente fez isso em série de webinários. E aí também matérias para quem tem, né, uma rede social dentro da instituição, fazer lá uma matéria, né, trazer lá um diálogo, trazer um convidado para fazer uma palavrinha é super importante, é aderente. Tudo que fizer é o trabalho de formiguinha, é a ideia lá da formiga mesmo, criando, né, um processo de continuidade. Então, eu acho que, assim, as modalidades são muitas. Continuo achando que o processo híbrido, aí, para finalizar esse aspecto, ele vai ser o que vai prevalecer, provavelmente.
E aqui também, algumas empresas já estão criando o seu espaço de intranet, dentro da intranet, trabalhando esse processo de cultura no diálogo diário. Há um tempo atrás, eu conversei com um escritório de publicidade, eles são trilingües, né? Eles atendem a 3 países, e acho que 2 continentes, né? Enfim, e era de publicidade. Eles passaram por um processo de selo, que é outra coisa que provavelmente a gente vai ter na NPD em breve, né? Atribuir selos, e isso está previsto também na lei. E aí, uma das coisas foi envolver todos os participantes, e eles criaram um canal de comunicação interna, e dentro desse canal de comunicação, eles mandam mensagens diárias lá no dashboard, eles criaram um dashboard de atualização, óbvio que isso é, né? E eu achei bem interessante que ela disse que, assim, para todos que entram, e olha que eles têm muitos funcionários, trabalham com dados de muitos clientes internacional, transferência internacional de dados, então eles criaram muito forte, é uma empresa brasileira de Campinas, mas atende, né, vários clientes no mundo, e eles criaram fortemente um canal de conscientização, tá? E aí criaram essa ferramenta, já tem empresas criando aplicativos para substituir o WhatsApp, e dentro desses aplicativos fazendo chamadinhas para esse processo de cultura contínua, certo? E o terceiro aspecto, depois a gente abre um pouquinho aqui para a gente dialogar rapidinho. O quarto aspecto é sobre a comunicação, né? Geralmente a gente deixa um pouco de lado, e eu digo isso que ficou muito claro para mim, a comunicação, hoje a gente se preocupa muito com a comunicação em redes sociais, eu vou colocar no Instagram, né, eu vou publicar, eu vou tirar uma selfie, né, a gente faz isso para mostrar que está sendo feito. Mas como isso é institucionalizado internamente, né? Como a gente usa os canais institucionais para isso? E uma das coisas que me trouxe foi essa reflexão, e depois que eu preparei um artigo, em breve vai sair aí um livro com um artigo sobre isso, foi perceptível como foi trabalhoso fazer um projeto rápido de webinário, por exemplo, dentro da minha instituição, com a comunicação, né? Como foi importante envolver. E como eles tinham muitas demandas, que eles tinham muitas dúvidas, então a gente sempre teve um diálogo, né, comigo, Adriana, e como docente da casa, um diálogo para tirar dúvidas. Isso eu estou falando do setor de comunicação institucional da gente, que é uma secretaria de comunicação social, que a gente chama de SECONS, mas isso vale para os setores de marketing das empresas, o setor de RH até, que às vezes tem um programa de capacitação continuada. Isso também hoje recai nos setores de marketing, de redes sociais ou de mídias da empresa. Então, não importa onde ele está ancorado. O que importa é que a gente precisa saber comunicar-se também internamente. Considerem que o nosso servidor e o nosso funcionário é um titular dos dados. E a ANPD ou outro órgão, em algum momento, também vai cobrar isso, né? Então, a instituição estabelecer ações que considerem fatores aplicáveis de apoio à alta gestão, de apoio ao encarregado de dados, e isso também está lá na esteira das atribuições do encarregado de dados, no Brasil, dentro lá do artigo 41, quais são as funções, as atribuições mínimas, né? E com essa norma que em breve vai sair da NPD, a gente vai ver claramente que isso também faz parte das atribuições do encarregado de dados, prover
a capacitação interna e os meios de comunicação, não só com o público externo, mas com o interno. E a nossa preocupação no meu caso, do meu case, era como a comunicação poderia se portar para fora da instituição e para dentro da casa. Então, trazer a comunicação para ser um parceiro, é a ideia dos stakeholders, né? Trazer eles como parceiros internos para o projeto de adequação é fundamental. Por quê? Porque o projeto de comunicação interna e permanente, ele vai utilizar os canais internos de forma adequada. Se a gente tem uma intranet, no nosso caso a gente tem a internet e a intranet, né? A intranet é aquele canal interno que só entra quem está logado. Então, se a gente tem isso na intranet, a gente vai ter lá informes, avisos, que foi o caso que eu falei dessa empresa de comunicação e publicidade. Então, a gente vai ter lá esse canal de intranet mandando recadinho. No nosso caso, a gente tem TV digital, né, e a própria TV Justiça, então a gente vai lá de vez em quando. Então, assim, a gente envolveu entrevistas com magistrados, com servidores, né, então, trazendo professores convidados, sendo entrevistados, isso tudo fica registrado, gente, tudo fica registrado. Então, o papel do setor de comunicação da empresa de marca, ou do setor de marketing, seja lá qual for, ele vai precisar manter essa documentação de registros, manter essa publicidade. A gente entendeu também que tem coisas que são internas, então fica dentro do grupo. A gente entendeu aquilo que a gente precisa publicizar. A gente entendeu também que, nesse momento, a gente estaria fazendo um diálogo, isso também é super importante. A gente estaria fazendo um diálogo para a nossa comunidade interna, primeiro, tá? Porque na hora em que a gente também externaliza demais para nosso público, nossa sociedade externa, a gente vai também, vamos dizer assim, despertar externamente, né, uma prestação de contas. E a gente ainda não se sente ainda confortável de dizer assim, eu estou fazendo adequação, tá, o meu público interno todo sabe que eu estou fazendo adequação, né, o meu público sabe quais são os direitos que ele tem, caso ele queira reivindicar algo, ou pedir uma alteração lá na minha ficha funcional do RH, então a gente vai começando a ver que você prepara a casa, organiza qual o canal, não precisa, aqui eu trouxe todos os canais possíveis, mas a gente pode preparar algo interno, né, para ir mantendo ali aquilo sendo trabalhado, sendo, né, trazendo aqui a fala da Aline, criando essa atmosfera, Aline, né, internamente, fazendo com que isso vá sendo incutido e faz a diferença. Não tenho dúvidas, faz muita diferença, né? E aí sai uma matéria, cria lá, dentro do projeto de adequação, cria lá o seu projeto, o seu plano de ação de comunicação, interna e externa, tá? E aí vídeos informativos, lives e por aí vai. Pesquisa interna, a gente ainda não terminou, mas fizemos 2 pesquisas internas, uma para saber o grau de conhecimento da LGPD, e a outra foi para conhecer o grau de maturidade mínima de cada setor. Então, a gente mandou para os gestores internos. Então, é algo também que pode ser trabalhado. Então, dependendo da instituição do negócio, aí a gente pode pensar que essa modalidade pode ser virtual, presencial, online. Eu acho que as modalidades online ou híbridas, elas vão ficar, né? Vão ficar na casa, vão permear esse processo de cultura e de capacitação. E aí, essas ações podem ser pensadas em ciclos, e a ideia do que eu vi do projeto de adequação da UFS
ela traz isso em ciclos. Então, para cada estágio do projeto de adequação, ela trabalha aí também os ciclos, e dentro desses ciclos, as modalidades e os canais onde vão ter essa divulgação. Então, a gente não precisa ser só uma palestra, nem ser só um curso, nem ser só um workshop, mas criar aí, né, uma forma de reverberar, que é o que a gente faz, alguns de nós, né, profissionais já faz isso nas redes sociais, então a gente traz essa ideia internamente, tá? Então é bem importante que a gente mantenha isso contínuo, e aí olhar para a sustentabilidade disso, para a continuidade disso. Como a gente vai manter isso contínuo, como a gente vai manter isso sendo alimentado, porque também não adianta a gente abrir um canal interno de comunicação e a gente não ter continuidade. Então, é melhor que tenha um, mas que tenha continuidade, que tenha aderência, que esteja respirando lá as fases também do projeto de adequação, certo? Deixa eu ver mais aqui. Então, aqui alguns exemplos, eu coloquei aqui, assim que terminar, eu faço um download e boto para vocês. Então, aqui, alguns exemplos, isso aqui foi uma entrevista que, no nosso caso, a escola judicial, a gente está sempre ali alinhado à nossa Secretaria de Comunicação, no caso, a presidência, onde a gente tem aqui o comitê, a Vilmária vai começar a colocar aí também o material, os links para vocês. A Smarne promoveu, então, esse curso, então, ela deu publicidade, fez uma entrevista explicando qual era, então, bem importante. Por exemplo, recentemente, no grupo GMB, acho que não tem problema dizer nenhum, né, Edson e Luciano, a gente fez, eu achei bem legal, a empresa se preocupou em criar um cardzinho para divulgar com os funcionários que iríamos ter a palestra, depois o workshop, então, lá sinalizando uma comunicação interna para todos os funcionários, né? Onde a gente está dialogando com todos e criamos aí, presente hoje, o grupo Mendonça Barros. Muito bem. E aí, a gente teve também a Vanessa e a Josi, que são do TJ Maranhão, não sei se tem mais alguém aí, que foram, né, meus alunos, então eles também fizeram lá um portal de notícias, né, informando que a gente ia ter um curso. Esse foi um curso super especial que a gente fez sobre customização. A Vanessa, que foi minha aluna de formação avançada, ela é bibliotecária, né, participa do projeto de gestão documental, foi emprestada lá para o RH, agora está como assessora lá do Comitê de Privacidade, de LGPD. Então, ela foi fazendo, né, esse processo de capacitação, e hoje ela está também, né, como, né, uma multiplicadora interna. E esse curso, ele foi pensado na hora em que bateu no RH essa informação de que iria fazer um censo sobre diversidade dentro do tribunal, ela abriu o radar, né, para dizer que precisava ter cuidado, porque iriam estar fazendo coleta de dados pessoais sensíveis, e aí foi quando a gente modelou um curso para pensar na LGPD, considerando aí aspectos éticos e de diversidade. Então, a gente treinou a equipe interna para uma nova demanda, e aí está bem dentro, né, quem já ouviu falar e estudou o Privacy by Design, os fundamentos do Privacy by Design, a gente sabe que, a partir de agora, na implementação de um novo serviço, de uma nova tecnologia, e que possa trazer um alto impacto, e que vai lidar com dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, que claramente era o que ia precisar no censo, a gente precisa fazer uma salvaguarda de algumas ações. Então, o curso foi um meio que a gente encontrou, que eles encontraram de fazer esse tipo de orientação preliminar antes de fazer o trabalho. As palestras de sensibilização, eu trouxe uma aqui que foi bem recente, que foi bem legal mesmo, foi uma palestra que, por coincidência, foi agora em 23
não sei, acho que 14, alguma coisa assim, de março, teve a Ouvidoria Day. Foi é um projeto nacional, é um dia nacional sobre a ouvidoria, deve ter alguém aqui do Tribunal de Contas, e a gente fez uma palestra de sensibilização para servidores, para todos os conselheiros do Tribunal de Contas, né? Então, eu participei no mesmo dia de 2 palestras, foi super importante essa palestra, por quê? Porque ela trouxe exatamente esse diálogo da LAI com a LGPD, mas o mais importante é a acessibilização. Então, foi claro como criou um impacto positivo a palestra de sensibilização, porque envolvia a alta gestão, além de todos os servidores e inscritos que estavam dentro desse projeto. Então, é algo também bem interessante. E, por fim, os webinários que eu falei para vocês, eu acho que, não sei se eu coloquei todos, mas o que eu falei para vocês que a gente fez aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né, a gente foi aquelas pílulas do conhecimento mesmo, né, então fizemos uma série de webinário, era para ser em um mês, mas se estendeu para um mês e uma semana, fizemos 5 webinários, e eles trouxeram uma grande repercussão. Depois a gente fez aí o curso. E esse plano de adequação LGPD é o que eu falei para vocês, que é um case da Universidade Federal de Sergipe. Eles criaram, dentro do projeto de adequação, eles criaram os ciclos de capacitação interna, com diferentes modalidades, então achei bem interessante. Então, eu acho que serve de modelo para vocês, né, que possa incorporar isso com diferentes modalidades. A gente já viu também que muitas vezes internamente as pessoas não têm condições de fazerem a capacitação, então a gente está sempre ali apoiando na capacitação, né, junto com o projeto de adequação. Então, recentemente eu estou desenhando um projeto para um órgão público em que foi pensado no programa de conscientização, né? Então, a gente vai começar em breve a execução. Então, assim, foi feito todo o levantamento de demanda da empresa, e dentro disso a gente saiu formatando as diferentes modalidades de conteúdo para os diferentes públicos internos. E, em especial, o Edson colocou aí, para a comissão interna, é muito importante que a comissão interna esteja nivelada, esteja ali, né, calcada, alicerçada no conteúdo necessário, para, mesmo que contrate uma empresa de fora, mas ela tenha, a comissão saiba do que está falando, né, saiba do que está tratando, saiba o que está contratando. Então, internamente, a gente precisa, sim, destacar essa importância da necessidade de setores pontuais. E aí, Aline, já trazendo um pouco do que eu tenho feito, trazendo, né, esse alinhamento para as comissões encarregadas ou comissões, o comitê gestor, trazendo as palestras de sensibilização para o público em geral, e aí também para públicos distintos, porque quando você fala, dependendo do órgão, para alta gestão, você fala numa linguagem, para funcionários, gestores, você fala em outra, então os conteúdos também variam, né? Ao mesmo tempo, a gente vai pensar, talvez, em modalidades de workshops para setores específicos em treinamentos, então, como eu falei, né? Eu já tive contratos de treinamentos específicos para o setor de tecnologia da informação. Agora, recentemente, apareceu novamente. Às vezes, para setor só de RH, porque quer trabalhar contratos, né, trabalhistas. Então, a gente vai vendo que, pela necessidade, óbvio que se a gente nivela todo mundo, depois a gente capacita com algo mais robusto, mais consistente, mais conceitual, a gente vai vendo aí que a gente vai fazendo em gradações, né? Dando conhecimento gradativo. E alinhado a isso, talvez aí pensar
como a gente mantém isso? É um webinário, é live, porque tem a parte mais formal e aquelas mais descontraídas, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai pensar em todos os recursos e modalidades que a gente possa ter. E esse artigo aí é um artigo que eu nem conheço a pessoa, mas eu achei bem interessante, que já traz aí a nomenclatura do programa de conscientização, então eu não estou inventando, né? A gente está aí trabalhando nesse... Eu sempre trago, quem é meu aluno sabe que está ali, é inerente à função de professora, a questão de cientista da informação, está ali balizando essa parte de nomenclatura. E a NPD, recentemente, trouxe aí a prioridade de desenvolver, capacitar e desenvolver o colaborador interno. Isso para nos dar um recadinho que, em breve, também isso vai ser cobrado como boas práticas, já é previsto na instituição, na lei, mas como boas práticas para a nossa questão de capacitação contínua, né? É isso que vai fazer a mudança ao longo do tempo dessa cultura de privacidade. A gente está virando a chave, né? Já para fechar aqui, virando a chave de uma cultura organizacional para inserir dentro dessa cultura organizacional uma cultura de privacidade, de proteção de dados, né? Eu não vou falar aqui da diferença muito tênue entre privacidade e proteção de dados, mas é mais para a gente compreender esse guarda-chuva e entender que quando a gente vai reverberando, agora pegando aí as palavras acho que é da Aline, né? Vai reverberando esse ecossistema interno, a gente vai criando essa aderência ao longo do tempo. Então, eu acho que no caso da NPD, é exatamente isso. Então, eles também têm necessidades internas, precisam desenvolver seu público, né? Então, eles estão aí fazendo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o governo digital, a Secretaria de Governo Digital, lá do Ministério da Economia, também começou a criar seus guias próprios, né? Usou a ENAP para fazer as capacitações internas, e aí a gente vai vendo. Recentemente, eu tenho recebido muitas demandas para, principalmente, o poder público, porque o poder público vai ser muito cobrado agora no processo de adequação, não tem mais desculpa. Então, para ele cobrar, ele vai ser cobrado preliminarmente. E as organizações, as organizações que eu digo privadas, é porque as sanções vão bater na porta, já estão batendo na porta. Então, se a gente não trabalha o alicerce, ninguém chega a uma casa, ao teto, sem ter o alicerce. E o alicerce é essa base conceitual e essa base de capacitação, tá bom? Então, olha só como a gente já tem muita coisa, né, gente? 1h30 de conteúdo. Então, é um pouco isso, gente. Então, aqui preliminarmente era para dar um pouco dessa questão. A gente está aqui, eu vou fechar só essa apresentação aqui e passar rapidinho só para a gente daqui a pouco já vai entrar no nosso programa não, na nossa parte 2, mas eu quero que, por favor, fiquem todos aí. Eu vou dar daqui a pouquinho 5 minutinhos para a gente só ir pegar água para começar nosso lançamento do livro, mas antes eu queria também dizer que, assim, é uma grata satisfação, tudo que eu falo aqui, gente, eu meio que reverbero um pouco dentro do meu dia a dia. Nada do que eu falo, ele sai se não for da experiência, um pouco de tudo que eu vivo e de tudo que eu acho que dialogo nas salas de aula, né? Óbvio que é um processo ainda muito longo, para alguns de nós é muito novo, para muitos já estão aí na esteira, já estão alguns, eu vejo o rostinho da Iraci, da Lia, do Zé Tó, da Vanessa, né, que já foram os meus alunos aqui, eu acho que tem mais, a Natália também. Então, assim, a gente vai, a Miriana, a gente vai vendo que isso vai nos fortalecendo. Eu acho que o processo de
aculturamento, ele parte também da gente, né? A gente vai se aperfeiçoando a cada diálogo desse, a cada momento que a gente vai vivendo e vai se absorvendo, tirando aí um tempinho, né, Vanessa, da manhã do sábado, que é destinada à família, para a gente fazer esse diálogo, tá? E aí, só queria encerrar com vocês essa primeira parte, para dizer que a gente tem sempre aí, o Instituto Adriana Carla está sempre à disposição, fazendo aí capacitações, treinamentos. Esse ano foi uma decisão, assim, um pouco difícil, de sair um pouco dessa esteira mais de aberta, mais de cursos livres, para me voltar muito para o ambiente mais de in-company, de cursos in-company, que também dá muito trabalho, porque a gente acaba customizando e pensando na dor do cliente, fazendo, imagine, um programa de conscientização, onde a gente, às vezes, não vive a realidade da empresa, como é o caso de um projeto de adequação, quando está lá fazendo um mapeamento, né, vocês que já estão, não conhecem a empresa, mas já tem ali o conteúdo e vai fazendo essa simbiose, vamos dizer assim, com a empresa. Então, a gente vai também customizando isso. E o único curso que eu tenho hoje aberto ao público, né, é o curso de formação avançada, que está na esteira, um pouco diferenciado, que a gente trouxe ele, até então, as turmas que estão aqui, meus ex-alunos participaram de aulas ao vivo, mas é muito extenso, é muito denso, né, para só 3 meses, então a gente tornou o curso totalmente digital, com as oportunidades de trazer essas aulas, permeando aí ideias e a gente trazendo essas possibilidades para esse diálogo, tá certo? Então, a Vilmar, eu acho que já colocou aí no material o link do site, já está aqui, tá? Então, tem todas as informações. Para quem foi meu ex-aluno, tem aqui alguns depoimentos, então a gente tem aqui a ideia de como é que funciona. O curso, ele é muito teórico, no sentido de que, não que você não visualize a prática, mas aqui eu não trago, não é fórmula mágica de trazer para vocês toda a parte de, vamos dizer, de como, qual é o modelo de data map, qual é o modelo de relatório, não. Aqui é para vocês terem como lastro realmente conhecer detalhadamente cada artigo da lei, e isso faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente pensa aí nos artigos dos princípios, que a gente vai lá, está norteando toda a base de implementação da lei, né? Então, tem esse genoma que a gente criou com uma ideia de compreender a origem, de onde veio, isso até eu falo, né, nas minhas palestras e nos cursos independente da formação avançada, de qual é a origem, de onde veio a normativa, para a gente não achar que a LGPD caiu de paraquedas no nosso cotidiano, né? E aí o processo de compreender como é que também se faz uma implementação, né? Então, eu trago ali a ideia de ter um plano de trabalho, de ter um checklist, de vocês saírem do curso preparados para entrar numa comissão, num comitê gestor, né? Muitos de vocês já estavam e já estão em fase de consultoria externa, então o curso acaba, quando a gente vai vendo, ele é tão denso que ele passa, né, de 120 horas, mas a ideia é essa mesmo. Quem é meu aluno sabe que não é só o que está na sala de aula, então vai ter sempre saiba mais, para ampliar o conhecimento, para poder ter aí, vamos dizer, além daquilo que a gente espera, só ao pé da letra, só o que tem de artigos da lei, tá bom? Então, aqui é mais para vocês também sempre terem também no radar, isso vale independente do curso, sempre terem no radar que cada vez mais as empresas estão muito expostas a riscos, as multas da LGPD estão batendo na porta, então, quando a gente tem pessoas capacitadas com mais densidade, a gente consegue fazer, às vezes, também contenções
internas e ajudar a organização, ou no mínimo a gente, como consultor externo também, que eu me incluo também assim, vai ter isso para a nossa atuação profissional, tá bom? Então, aqui está o valor, vocês têm um mês de garantia, caso tenha interesse, tem um mês de garantia, não gostou do curso, a gente devolve, né? E a ideia é que a gente tenha que pensar, como eu falei, processos, pessoas, tecnologia, ações de boas práticas, governança e segurança da informação, e a ideia de mitigar riscos também, tá bom? Então, fica aqui o convite, sejam todos bem-vindos, o material didático aqui, além de todo o material que está lá nos slides, tem infográfico, exercício, e vocês têm aqui também no site, todas a grade curricular do curso, todas as aulas e todas as unidades, vocês têm atividade de fixação. Então, o curso é totalmente autoinstrucional, agora, mais do que nunca, porque a gente tem aí a possibilidade de ter essa possibilidade de ampliar vocês, tá bom? E, além disso, tem os bônus, que tem lá um curso específico para princípios, norteadores, com todas as videoaulas, tem um workshop de carreira, que alguns de vocês fizeram, né, com a professora Alessandra Oliveira, que é sobre carreira para profissionais de privacidade. Então, é um curso com material, com videoaula gravada, que vai ter falando sobre esse profissional de carreiras, de privacidade, na carreira de privacidade. E aqui é o que a gente tem, tutoria, repositório e saiba mais, tá bom? E mais o certificado de 120 horas. E aí, para quem é de empresa, se precisar também, a gente tem como fazer vamos dizer, uma proposta individualizada para a empresa e mandar para que vocês possam negociar, tá certo? É isso. Eu acho que eu passei 10 minutinhos, eu queria abrir aqui eu recomendo, né, Giovana? Obrigada. A Ângela também, a Lia. É muito difícil não gostar do curso, né, Lia? Obrigada. Conteúdo, pois bem, então estão todos e todas convidados. Obrigada, Carlinha. Obrigada mesmo. Eu queria deixar aqui que vocês colocassem o LinkedIn para de vocês, para a gente poder compartilhar lá informações. Como o Vilmara colocou todo o material. A gente tem também, quem ainda não participa da comunidade, totalmente gratuita, por favor, coloque aí também o link da nossa, a Lia lembrou aí, né, do WhatsApp, quem quiser, para ficar recebendo conteúdos diários também, de tudo que a gente publica lá nas redes sociais, tá bom? Então, agora, a gente vai... Zé Tó, você me dá 3 minutinhos para a gente começar? O que vocês acham? 3 minutinhos para a gente só pegar água, abastecer minha aguinha aqui. Pegar uma água. Né? Tá bom? Eu vou encerrar essa gravação para poder a gente fazer a outra só do livro, porque a outra do livro, que já tem aqui alguns autores, a gente vai fazer para publicar no canal do YouTube, tá bom? Para poder a gente fazer separado essas gravações. Então, estamos encerrando hoje nosso webinário, né? Fico bem feliz com a participação de todos vocês, tivemos mais de 100 inscritos, a sala cabe 200, mas eu fiquei preocupada se a gente ia conseguir reunir todo mundo no pleno sábado de manhã, mas sinal de que deu certo, tá todo mundo aqui firme e forte. Obrigada, viu, gente? Então, a gente encerra hoje o nosso webinário, em breve a gente coloca lá as informações para vocês, e assistam lá as pílulazinhas e passem também para os colegas que estão lá no WhatsApp, tá bom? No WhatsApp não, no Instagram. Então, tá. Então, 5 minutos, 3 minutinhos para a gente volta 10h43, só o tempo de pegar água, tá bom? Beijo.